bom dia! Estamos ao vivo, né, para mais uma manhã de provérbios, daquela porçãozinha, né, de sabedoria todo dia, né, crescendo em sabedoria e graça, né, do Senhor. Graças a Deus por isso. Hoje, dia 6 de março, aqui em Portugal, 9h26 da manhã, e, claro, Provérbios capítulo 6, não é isso? Para a gente adquirir, né, aquela porção de sabedoria, né, e crescermos hoje nesse dia, né, colocando em prática o que aprendemos, né, em Provérbios. Então, vamos ao que interessa. Eu já estou aqui prontinha para mais uma corrida, esperando dar umas 10h30, 11 horas para ver se esquenta um pouquinho, que aqui em Lisboa tá frio, chovendo. Hoje deu uma estiada, né? E aí eu tô esperando melhorar um pouquinho para fazer aquela corridinha, né? E ficar de bem com a vida hoje, né? Depois dessa dose aí de adrenalina. E aí a gente fica com um dia bem melhor depois de um exercício. Não é isso? Então vamos lá. Provérbios 6. Eu vou ler, depois a gente fala um pouquinho, né? Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo e se, com um aperto de mão, se empenhou por um estranho, então você caiu numa armadilha. Das palavras da sua boca e o prisioneiro o que falou, do que falou. Portanto, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, faça isso para se livrar. Vá e humilhe-se, incomode o seu próximo, não permita que os seus olhos durmam, nem dê repouso às suas pálpebras. Livre-se como uma gazela se livra do caçador e como uma ave se livra do laço do passarinheiro. Vá a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços, vou descansar um pouco mais, e a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. O homem perverso é uma pessoa iníqua, anda por aí com a boca corrupta, pisca os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Trama perversidade com o mal no seu coração e em todo tempo provoca discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, mas tem uma 7ª que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, a 7ª é essa: provocar discórdia entre os irmãos, né? Dentro de uma família. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-o junto ao seu coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o seguirão. Quando deitar, eles o protegerão. Quando acordar, falarão com você.
Porque o mandamento é lâmpada, instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão para guardar você da mulher má e dos enganos sutis da mulher adúltera. Não cobices no coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de uma vida preciosa. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua própria roupa? Pode alguém andar sobre a brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem deita com a mulher do seu próximo. Esteja certo de que não ficará impune. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. O homem que comete adultério a si mesmo destrói, sofrerá ferimentos e vergonha. E sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação, ele recusará o suborno, por mais que você aumente, aumente o suborno. É isso aí, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor diz em Provérbios, que é para nos ensinar, não é isso? E assim, eu vou aqui, falar um pouquinho do que eu, vi aqui em Provérbios, que a gente tá assim, a gente vê aqui várias advertências, mostrando sobre aquela nossa antiga, maneira, que a gente vivia, sobre a maneira que vive, na maneira que a gente pensa, sobre como devemos pensar. Então aqui tem, como você pensava e como se deve pensar, depois de a gente estar atrás dessa sabedoria, porque aí a gente deve pensar como que um filho de Deus, porque quando a gente começa a querer saber mais, ter sabedoria, a gente se torna um filho de Deus. E como caçadores, da sabedoria, somos incentivados a mudar, não tem jeito, temos que mudar. Ou alinhar, nossa maneira de viver, de acordo com a vontade do nosso Deus, Pois se fizermos a vontade de Deus, então somos a cada dia mais sábios, É aquela porção, que a gente tem todo dia, para crescermos, em sabedoria, em atitudes, ações, E eu gostaria de falar, sobre um ponto nesse capítulo, que a sabedoria nos movimenta, a sabedoria não deixa a gente parada, ela está sempre nos movimentando, Então Deus, ele não gosta de gente preguiçosa, gosta de pessoas que movimentam, Pessoas que estão dispostas e comprometidas com aquilo, que ela se propõe a fazer, Eu vou fazer o que eu tenho de fazer, E a sabedoria, o que ela faz? Ela nos alerta a trabalharmos, para não ficar ociosos, Não sermos surpreendidos. Olha como é que fala Provérbios, sermos surpreendidos, pela fome, pela pobreza, pela procrastinação, E hoje vamos refletir um pouquinho, sobre essa lição valiosa, Uma lição valiosa. Por quê? Porque é do nada, mais nada menos, do que está falando aqui, da própria natureza nos traz. E aqui somos convidados a aprender com quem? Com a formiga, Um insetozinho tão pequenininho,
que nos ensina uns princípios tão grandiosos na nossa vida, né? E muito importante, sobre sermos diligentes e responsável, não é isso? Então a gente imagina, né, observando ali uma formiga, né, uma colônia, né, de formiga, né, e elas ficam trabalhando o tempo todo, o dia todo, né, e elas são tão pequenininhas, né, e são conhecidas por esse trabalho, né, árduo, organização, né, são muito organizadas, tem a filhinha para ir, a filhinha para voltar, né, e elas não procrastinam, né, e se tiver um obstáculo elas passam por cima, né, e não adia isso, né, não adia a tarefa do que tem que fazer. Em vez disso, o que ela faz? Estão constantemente ocupadas, colhendo comida, construindo e cuidando, né, da sua colônia. E aí, caraca, aí me vem aqui na memória que às vezes, né, né, e acredito que você também fica com você mesmo falando, pois, né, às vezes você se pega ali pensando, ai, tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar das roupas, eu tenho que ir trabalhar, né? E ficamos ali, né, reclamando, né? E procrastinando, não, deixa que depois eu faço, não, deixa, amanhã eu faço, sabe? Aquela procrastinação do inferno, né? Sabe, né? Como é que é aqueles pensamentos, né? Tolos, né? Pensamentos tolos de procrastinação. E aqui, né, é que o Salomão, né, nos convida a considerar a formiga como um exemplo a seguir, né? Tão pequenininho, um insetozinho, e a gente aprende, né, com a formiga. E ainda tem aqui outro detalhe, né? As formigas não precisam de supervisor, olha, vê. Não precisa de chefe, de supervisor, de gerente. Ela não precisa de nada disso, né? E ela faz o que tem que fazer. E ninguém precisa estar dizendo o que ela tem que fazer. Ela simplesmente faz o que tem que fazer, né? Elas armazenam a comida durante a estação, certa, né? Para sobreviver durante os tempos difíceis. Para quê? Porque no verão ela colhe, para no inverno, né? Já tá lá o negócio lá mantido, né? Quer dizer, é o futuro. Elas são, né, aquele modelo de trabalho constante e da provisão futura, né? Elas pensam no inverno. Daí eu encontrei aqui, né, numa passagem no Novo Testamento, em Colossenses 3:23, né, que diz assim, e complementa, né, essa parte da formiguinha. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, para que o Senhor, para como o Senhor, e não para os homens, né? Tudo que devemos fazer com excelência, né? Como se fosse para o Senhor. Não como se fosse para o meu chefe chato, para o meu irmão chata, para minha mãe, para meu pai. Nada disso, né? A gente faz em tudo, né? Devemos trabalhar com vontade, né? Exercendo nosso trabalho. Seja em casa, né? Com os nossos parentes e familiares, né? Ou fora, como se fosse para o Senhor. Não é isso? Já em Colossenses já nos ensina isso. E sempre honrando a Deus em tudo que fazemos, né? Colocamos sempre Deus em primeiro lugar e honrando a Ele, fazendo as coisas com excelência, né? E aprendendo mais uma lição com a formiga, né? Que é a procrastinação e a preguiça pode nos levar a quê? A escassez, a necessidade, até a morte, né? A morte, que você fica ali naquela pobreza. Por quê? Se não fizer o que tem que fazer, e eu digo assim, o mínimo, né? Tem que fazer o mínimo que seja, como lavar uma louça. Olha ali a louça, ai não, vou lavar essa louça hoje não, vou lavar amanhã. E eu fico, né, eu fico, né, comigo constantemente nessa briga, né? E falo também com as minhas filhas, né? E
Ao invés disso, o que a gente deve fazer? Devemos buscar a diligência e a responsabilidade, jogar a responsabilidade para nós. Essa é a minha responsabilidade, então eu vou fazer. E a nossa vida cotidiana mesmo, né? E aqui, o que é, né? O que provérbio diz com diligência? É fazer o quê? Fazer com amor, dedicação, né? Ser cuidadoso, olhar os mínimos detalhes, né? E fazer, né, o que tem que fazer. Então hoje, essa aí, essa porção, né, de sabedoria que tivemos, né, com a formiga, né? A formiga hoje nos ensinou essa porçãozinha de sabedoria. Amém? Então eu gostaria de orar aqui em nome de Jesus. Querido Deus, a Ti rendemos graça, Pai, porque nos ensina lições valiosas, né, como essa da formiga, através, né, da sua criação, que é a formiga. Que é trabalhar sem preguiça, sabe? Responsabilidade, Pai, ajuda-nos, Pai, a abraçar, né, nossas responsabilidades, Pai, para que dia a dia, né, com empenho, fazemos tudo como se fosse para Ti, Deus, para Ti, nosso Pai, nosso Deus, né, façamos com alegria, né, com amor, né. Então eu peço, Pai, capacita-nos a sermos dedicados, Pai, zelosos em nossos deveres e não procrastinar, que no dia de hoje e sempre, né, sejam marcados por essa responsabilidade, né, e pelo cumprimento, né, dos nossos compromissos, e que se torne uma personalidade, né, nossa, né, que seja pelas nossas entranhas, né, seja marcado em nós, né, essa característica, né, de responsabilidade. Em nome de Jesus, assim seja, né, como oramos. Amém? Né, que o Senhor, a graça, né, do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém? No dia de hoje. Esteja com Jesus. Hoje é um dia maravilhoso para, né, agirmos como a formiga. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Beijinhos.